Afro Bahia, programa número 59. Está chegando juntinho até você o Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora na Bahia, no Brasil e principalmente em seu coração. Eu vim de Luanda, eu vim de Luanda, meu Luanda, O Afro Bahia mostra hoje a poesia do escritor Kuti, no quadro Escritores Negros Brasileiros. Traz o importante depoimento de Godi, no quadro Personalidade Negra, e mostra a música de Rita Marley. Por tudo isso e muito mais que vai pintar, comece a se ligar no Afro Bahia, moçada. E a gente começa mostrando a nobreza do samba carioca. Você já sabe, Paulinho da Viola. saudade, você fez da minha vida uma rua sem saída, por onde andou minha solidão. E hoje, quando tudo é esquecimento, uma flor sobrevive ao tempo e se desfolha em meu coração para aliviar o meu sofrimento. Silêncio, meu canto de felicidade, dentro de um samba eu desfaço o que ela me fez. Quero abrigar, no entanto, mais uma flor que renasce, para fugir da saudade e sorrir outra vez. Saudade, você fez da minha vida uma rua sem saída, sobrevive ao tempo e se desfolha em meu coração para aliviar o meu sofrimento. Rompe o silêncio, meu canto de felicidade, dentro de um samba eu desfaço o que ela me fez. Quero abrigar, no entanto, mais uma flor que renasce, para fugir da saudade e sorrir outra vez. Saudade, você fez da minha vida uma rua sem saída, por onde andou minha solidão. E hoje, quando tudo é esquecimento, uma flor sobrevive ao tempo
Você está com o Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora em seu coração. O ano de 1978 ficará para sempre como marco fundamental na história do movimento negro contemporâneo. Neste ano é fundado em São Paulo o Movimento Negro Unificado. Ainda em São Paulo, é lançada a coletânea Cadernos Negros e, para completar a trilogia, o escritor Kuti lança o seu primeiro livro, Poemas da Carapinha. Oferenda. Leva a lava leve de meu vulcão pra casa e coloca na boca do teu, se dentro do peito afogado estiver de mágoa. O fogo de outrora do centro da terra virá sem demora, porque não há por completo vulcão extinto no peito. Ferro. Primeiro, o ferro marca a violência nas costas. Depois, o ferro alisa a vergonha nos cabelos. Na verdade, o que se precisa é jogar o ferro fora. É quebrar todos os elos dessa corrente de desesperos. Depois do livro Poemas da Carapinha, Kuti lança O Batuque de Tocaia em 1982. Os poemas que você ouviu e ouvirá a seguir pertencem a este último livro citado. Amor. Amo esta minha terra, onde os ossos de meus avós gritam o grito interno dos ossos na carne do chão e o chumaré sobe em riso e clarão. Esta terra onde os rios contam a história de lutas quilombolas a quem não tapa os ouvidos. Amo esta terra do café, da cana, do ouro, do sangue, do sangue, do sangue, do meu sangue. Esta terra Brasil, do carnaval, do futebol, do anil, do suor, do suor, do suor, do meu suor. Esta terra em que confundem amor e prata, violência e nada, exploração e paz. Esta terra recortada por veias negras, abertas. Esta terra onde donos brancos jogam no barranco os sonhos do povo. Esta terra onde a fome que mina a força dos filhos é a mina lucrativa de uns poucos. Amo a terra e o interior dela. Esta terra África enterrada à custa de porrada, viva, e que respira a respiração que inspira seus filhos. Esta terra, coração da diáspora, onde brancos se envergonham de serem negros. Amo esta terra, negra, de suor, 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 sangue, sangue, sangue e pele. Kuti pertence ao grupo Quilomboje, grupo de escritores responsável pela publicação anual da série Cadernos Negros, que reúne contos e poemas de diversos autores negros brasileiros. Em 87, publica seu terceiro livro individual de poemas, Flash Crioulo, sobre o sangue e o sonho. Ouçamos, por fim, alguns poemas deste livro.
Choveu abandono. As horas caíram aos pedaços no chão da minha espera. E você não veio. Pássaros teceram o fim da tarde nas árvores. E você não veio. Estrelas perfuram a poluição. E você não veio. Choveu abandono. E eu, sem guarda-chuva, me ensopei todo. A noite me guardou no seio. Na manhã seguinte, lavei com a aurora as marcas da solidão no rosto. E você nas veias. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o zelador, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes sou meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Às vezes sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolvo com vazio. Às vezes, as migalhas do que sonhei e não comi. Outras, o bem-te-vi com olhos vidrados, trinando tristezas. Um dia fui a ebulição que me lancei de supetão no espanto. Depois de um imperador deposto, a república de conchavos no coração, e em seguida, uma constituição que me promulgo a cada instante. Também a violência do impulso que me põe do avesso, com acessos de cal e gesso chego a ser. Às vezes, faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, me sinto a miséria concebida como eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego. Às vezes... Você está com o Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora em seu coração. Vamos agora para a última parte do nosso programa. O quadro Personalidade Negra traz hoje a entrevista do diretor de teatro Godi. Ouvidos muito atentos, moçada.
foi um prazer muito grande que nós estamos aqui com Godi no nosso quadro Personalidade Negra do Afro Bahia. Agora, Godi, eu sempre fui muito invocado com esse nome. Godi. Esse nome tem uma história. Na realidade, todo mundo me conhece só por Godi hoje. E Godi é um apelido que surgiu de Jorge, um apelido desde criança lá no bairro. Mas o nome todo mesmo é Antônio Jorge Vitor dos Santos. Mas de Jorge tirar Godi? Você imagina que criatividade absurda, né? Pois é. Mas e aí, como é que foi? Onde nasceu? Fez o quê? Bom, eu nasci em 52, aqui em Salvador, no bairro do Tororó. E de lá pra cá tenho feito um monte de coisas, né? Eu estudei no Tororó mesmo. Interessante é que eu nasci no Tororó, meu pai nasceu no Tororó, meu avô nasceu no Tororó. Minha família tem uma tradição no bairro, né? E eu continuo lá. E fiz meu primário lá no bairro. Depois fiz o primeiro grau, o segundo grau. Terminei o primeiro grau e o segundo grau no Severino Vieira, mas aí foi uma loucura, porque eu dividia o colegial com o curso técnico, né? Eu fiz curso técnico, mas depois que formei, abandonei. E aí já estava fazendo teatro e artes plásticas. E fiz vestibular para artes plásticas. Fazendo teatro, fiz vestibular para artes plásticas. E isso em 72. E depois abandonei artes plásticas em 75, porque achava absurda o jeito como as coisas se davam na escola. E aí já comecei a fazer teatro e pedagogia. Meu currículo é meio estranho, é muito confuso. Eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, né? Aí continuei teatro e continuei pedagogia, que são duas coisas que eu sou apaixonado. Agora, como é que o teatro surge na sua vida? Como é que você começa a sentir que tinha esse amor, uma tendência a fazer teatro? Engraçado, na realidade eu comecei fazendo teatro indo participar de um grupo de artes plásticas, porque eu já desenhava muito naquela época. Cheguei lá e encontrei um grupo de teatro, né? E aí comecei a participar do grupo e comecei a me fascinar. Isso tem muito tempo, isso foi no final de 60, né? 68, um ano muito agitado. E aí o teatro começou a acontecer, eu comecei a gostar e processualmente você vai descobrindo, não é? O teatro dentro de você. O teatro é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que toma você muito inteiro, por inteiro, né? Porque passa fundo na sua alma, você tem que buscar a representação da vida, de personagens, e é uma coisa que acaba te marcando muito. Você acaba quase que sentindo necessidade de continuar fazendo aquilo e aprimorar, né? E de ir mais fundo nessa coisa toda. Agora, eu tenho a impressão que a escola de teatro foi muito importante na sua vida de teatro mesmo, né? De uma certa maneira foi, mas eu entro na escola de teatro já em 73, para fazer o curso de formação de ator naquela época, né? O curso era um curso de 3 anos, na realidade na época o curso de formação de ator era muito mais respeitado que o curso de direção, que era um curso de nível superior. Eu fazia artes plásticas e decidi fazer então formação de ator e tentar conjugar essas duas coisas aí, né? E foi muito importante exatamente porque o que eu consegui produzir na escola naquela época foi muito a partir do esforço meu e de um grupo de colegas, de amigos que tínhamos lá, né? Era uma época difícil, uma época de extrema violência política, e a gente conseguia produzir as coisas na medida em que a gente se sentia independente da própria escola, né? Eu participava, claro, dos eventos, dos espetáculos da própria escola, mas também nós produzíamos nossos próprios espetáculos. Aliás, se nós não fizéssemos isso, nós íamos estar sempre sujeitos à programação da escola, que nem sempre agradava a gente. É uma época difícil, essa década de 70 pra gente, porque é uma época também do desbunde, da loucura. Imagina, a juventude estava atravessando uma fase em que você, principalmente as pessoas mais politizadas, estava saindo de uma vida tida como mais séria, mais até disciplinada, ligada à vida política. Eu participei muito dessa vida política, né? E ao mesmo tempo estava assumindo alguns valores, assim, tipo, uma coisa que a gente chamava do desbunde mesmo, da loucura, né? Foi uma época difícil. E estar na escola de teatro naquela época não foi brincadeira, não. Mas o importante é que o grupo com quem eu convivia, tinha o Arthur Moreira, que é um amigo que eu gosto muito, né? Tinha o Miguel Carneiro, que é um poeta, assim, muito, muito especial. Tinha muita gente boa. Tinha o Alírio, então a gente conseguia produzir nossos próprios trabalhos, né? O Cal não estava ainda nessa época, o Cal vai chegar um pouco depois. Quer dizer, e a gente conseguia produzir nossos próprios trabalhos e isso deixava a gente um tanto quanto mais tranquilo, já que nem sempre a produção da escola interessava pra gente, nem sempre a produção da escola representava nossos anseios, né? A gente não se via, né, dentro das propostas que a escola conseguia colocar no palco. Apesar de que esse é um ano muito interessante da Escola de Teatro, né? Um ano que passa por lá o José Posse, e Posse produz muitos espetáculos, né?
Eu fiz, por exemplo, como posse, eu fiz o álbum de família. Para mim foi um espetáculo interessante, porque eu fazia um personagem negro de uma das peças do Nelson Rodrigues, que é muito, muito incrível. Depois fiz também o American Dreams, também fazendo um personagem negro. Essa coisa marcou muito, me marcou muito como ator, porque era muito difícil encontrar personagens negros para interpretar. Então eu tive a oportunidade de interpretar alguns personagens negros importantes, né? Isso foi fundamental. Essa passagem foi muito boa. Agora, o interessante é que também nessa fase eu descubro a periferia. Quer dizer, sendo morador do centro da cidade, mas, quer dizer, o centro da cidade todo mundo sabe, o Tororó. Quer dizer, um lugar extremamente popular, principalmente naquela época, que o Tororó estava começando, desde o final de 68, de 60 em 68, que saem as favelas da Baixa do Tororó. Mas em 70 ainda tinha uma certa ebulição popular, como tem até hoje, né? Então, mesmo sendo do centro da cidade, eu comecei em 73 a caminhar na direção da periferia, com esse grupo meu que fazia teatro na escola de teatro. Então nós íamos para a periferia desenvolver oficinas de teatro, né? Agora, esse grupo que você está falando já é o Palmares Nearon? Não é o Palmares Nearon. O Palmares Nearon é uma coisa já de quase final de 70, 76, 77. Isso acontece em 73. 73, 74, a gente começa a ir para Fazenda Grande. Eu me lembro que eu fui numa festa de 1º de maio na Fazenda Grande, né? Fui lá, uma escola chamada Escola Profissional 1º de Maio, tinha uma festa 1º de maio, Dia dos Trabalhadores e tudo. E a gente chega lá e encontramos um grupo de pessoas que estavam fazendo teatro, mas ainda sem muita técnica, né? E a gente aí entrou numa de caminhar todo fim de semana para lá, para desenvolver oficinas, para trabalhar com o pessoal. E essa coisa ficou importante porque o grupo, inclusive, existe até hoje, resiste a uma série de dificuldades que tem dentro do bairro. Quer dizer, foi muito importante na minha descoberta da periferia da Fazenda Grande nos inícios dos anos 70. Mas de lá para cá eu comecei a intensificar mais o trabalho, quer dizer, inclusive a me profissionalizar mais dentro do teatro, né? Aí nessa época ainda como ator, mas já começando a desenvolver trabalhos a nível de coordenação. Coordenar para a gente, inclusive, uma postura política, porque a gente questionava muito essa questão do diretor. Hoje é uma coisa mais clara na cabeça da gente, mas na época era uma coisa que merecia realmente uma certa reflexão. Bom, e somente em 76 é que a gente decide fundar o Palmares Nearon. O Carlos era um amigo meu muito grande, ele já tinha, inclusive, entrado num grupo que nós tínhamos no SESC, não é? Que muita gente daqui do Teatro da Bahia passou por esse grupo. E tinha a Lia Espósito, tinha a Ana Sacramento, que na época era a mulher do Cal. E nós fundamos então um grupo de teatro buscando refletir temas mais relacionados com a realidade brasileira. E aí o que passava mais fundo pela gente era a questão da raça, né? Eu lembro que na época, assim, muito ingenuamente, a gente chamava o grupo de teatro Palmares Nearon, ou Teatro, Raça e Posição. Isso em 76. E a gente começou desenvolvendo um trabalho de pesquisa, isso me marca muito, porque de lá para cá eu nunca mais parei de pesquisar, para fazer um espetáculo chamado Histórias Brasileiras. Nós pesquisamos diversos jornais, era um trabalho, na realidade, que se voltava para um teatro que revelasse, que levasse para o palco a realidade brasileira. Então nós buscamos os artigos jornalísticos. Naquela época tinha muito jornal bom, tinha os jornais nanicos aí que estavam fazendo trabalhos incríveis, né? E a gente selecionou diversos temas e fizemos um espetáculo chamado Histórias Brasileiras. E aí o grupo começou a crescer, porque entrou também o Fernando Bellens. Fernando Bellens já fazia cinema naquela época, né? E aí a ideia da gente era fazer um espetáculo muito total, a nível de linguagem de cena, buscando as mais variadas linguagens. Então a gente pensou em utilizar slides, né? Tinha a Mara que fez os slides, depois o Fernando que organizou os filmes. Engraçado, hoje é impossível se fazer uma coisa desse tipo, né? Naquela época a gente se juntou e foi possível mostrar um espetáculo onde tinha de tudo, né? Inclusive cinema. O Fernando, lembra que o Fernando juntou o que ele tinha em casa, né? Ele começou a selecionar o que tinha em casa, de cenas do cotidiano, de rua e tudo mais, e a gente armou então um material cinematográfico que foi mixado à peça. História Brasileira foi um espetáculo marcante. Vocês levaram aonde? Nós fizemos a estreia no ICBA em 77, depois das pesquisas em 76, e no ICBA em 77 a gente estreou. E já estreamos assim com um pique profissional, porque na época todos os atores tinham uma certa experiência, então a gente estreamos com um pique profissional, ainda que nós nos considerávamos um grupo independente na época, né? E ficamos no ICBA, fizemos 2 temporadas, fizemos uma primeira temporada, depois o público gostou muito, a gente voltou, fizemos uma outra temporada, depois fizemos um circuito universitário, e com Histórias Brasileiras nós circulamos quase que boa parte do interior da Bahia, né? Isso foi muito bom, porque eu acabei conhecendo
o interior da Bahia que eu não conhecia muito, era uma pessoa de centro de cidade, de capital, e foi muito importante, que a gente acabou circulando. E era muito engraçado, porque os personagens de História Verdadeira eram todos, a maioria deles, personagens vivos, né? Então a gente chegou a viver situações muito engraçadas, de sair correndo de cidade, porque o cara lá que tomava a terra dos outros estava por perto e não gostava da peça. Agora, em 78 tem a criação do Movimento Negro Unificado e eu morava em São Paulo na época e eu vi ali, numa das minhas férias, vi ali no Sucupira, uma peça do Palmares. Como é que foi, né, esse encontro do Palmares e Naron e a fundação e a criação do Movimento Negro Unificado aqui em Salvador, na Bahia? É engraçado, porque meados de 70 a efervescência cultural era muito forte, principalmente voltada para questões negras. Né? Tinha, claro, uma abordagem folclórica na maioria das manifestações, né? Mas tinham grupos que se propunham a discutir a questão de uma maneira diferente, né? A gente, como grupo de teatro, como a gente estava pesquisando, a gente dava um enfoque um tanto quanto sério às coisas. Então a gente acabava também se entrosando com as pessoas que se preocupavam com isso, né? Então, assim que o movimento negro começou a se engendrar fora da cidade de Salvador, em São Paulo, a partir daqueles acontecimentos de São Paulo, é claro que aqui as pessoas começaram a se articular, a se aproximarem, né? E nós já estávamos articulando essa coisa que esse espetáculo que você assistiu, não era nem um espetáculo ainda, era uma coisa que a gente chamava de leitura dramatizada de documentos negros, né? Na época foi uma pesquisa que eu estava fazendo em cima da revolta dos Búzios, né, que na época então não se chamava de revolta dos Búzios, era na realidade Conjuração dos Alfaiates, era uma coisa pouco comentada, e a gente então fez uma seleção de textos, né, com textos pesquisados no arquivo público, nos anais do arquivo público, fizemos uma seleção de textos e dramatizamos esse texto, e realmente em 78, na época quando o movimento começa a se formar, a gente apresenta esse trabalho lá no Sucupira. Qual foi a reação do público, das pessoas, dos militantes que iam ver esses espetáculos? Foi interessante. Agora, é claro que as pessoas estavam sempre esperando das manifestações negras coisas mais folclóricas, mais o folguedo, né? Uma leitura dramatizada leva você é quase um teatro de palavras, leva você a ter que parar atentamente para escutar o que está sendo dito, principalmente como se tratava de documentos, a maioria deles documentos pouco conhecidos. Então é claro que muita gente acabava ficando e gostando muito, outras pessoas não, esperavam mais a festa, né? Foi um acontecimento importante na medida em que os documentos eram documentos que não eram conhecidos do público e o jeito como estava armado o texto, né, levava as pessoas a concluírem coisas fundamentais sobre aquele episódio, sobre aquele acontecimento em si, né? Nesse sentido foi muito bom, foi muito importante. Agora, me parece que a partir daquele momento, 77, 78, começa a se esboçar para você essa preocupação de fazer um teatro negro, né? Sim. O que seria isso? Isso já começa a se definir pra gente em 76, 77, com o Palmares, né? O Palmares Yanon, quando surge, ele surge exatamente com uma proposta de fazer um teatro que tivesse uma abordagem antropológica que contemplasse a realidade brasileira. E a gente falava sempre do negro, do índio, tinha aquela coisa do regional também, do nordestino, né? Bom, agora só que 78 é diferente. Em 78 a coisa começa a tomar uma forma mais definida, porque a gente estava passando por um momento de efervescência muito específico. Então a movimentação negra em todos os cantos era muito forte. Eu lembro que eu escrevia uma página de jornal e eu tinha uma coluna nessa página que dentro da página tinha uma coluna chamada Malungo. E a coisa era tão forte que essa coluna só falava da agitação que estava ocorrendo na cidade, falava dos eventos do Sucupira, né? Falava de outros acontecimentos, ou da passagem de artistas negros na Bahia. Quer dizer, era um momento realmente onde a gente estava voltado para isso, era um despertar, era um momento que a gente estava refletindo sobre as coisas, estava digerindo as primeiras questões, algumas duras que até hoje persistem, não é? Era um momento realmente importante. Agora, é claro que o embrião de tudo, para o Palmares Yanon, para a gente foi 76, 77. Né? Que jornal foi esse? O jornal era um jornal IC, era um jornal que era muito lido, mas era um jornal que não se comprava. Eu tive graves problemas, aliás, problemas eu tenho tido por todos os cantos que passo. Eu tive graves problemas desse jornal, eu fazia uma coluna. E não pagaram? Não pagavam muito mal. Eu acabei fazendo a página porque o editor não queria assumir a responsabilidade da coluna, aí me deu a página porque eu acabava editando a página. Agora, em termos de trabalhos, você como diretor, quais foram esses trabalhos? Engraçado, até o Palmares, né, até 77, eu era muito mais o ator. Né? Eu começo
definir essa prática mais de direção, coordenando trabalhos, né? Na periferia, inclusive, né? Para mim foi muito importante a passagem pela periferia. Depois com o Palmares, que eu basicamente coordenava os trabalhos, né? E acabava tendo que fazer um trabalho de direção. Né? Mas antes eu era basicamente o ator. Aliás, até hoje sou mais apaixonado pela atuação, se bem que eu dirijo muito mais atualmente. Depois é que a direção começa a se definir mais na minha vida, né? E de lá para cá eu tenho feito muita coisa, né? Vamos ver aí quais são as coisas. Sim, bom. De lá para cá, bom, a gente, além de Histórias Brasileiras com Palmares, leitura dramatizada do Documentos Negros, nós fizemos depois um outro texto que eu passei um ano quase escrevendo, que chamava-se Bokira, ou Usura Corporation, né? Eu gosto mais do título Bokira, né? Isso a gente fez, eu escrevi isso em 78, e a gente levou para o palco da Sala do Coro, que estava inclusive começando a Sala do Coro naqueles anos, né? Em 78 e 79. Depois disso, eu fiz o IA, Anônimas Guerreiras, né? Foi um espetáculo importante, isso já na década de 80, né? E junto com o movimento negro. Foi um trabalho importante, primeiro porque encontrei um amigo lá, que foi o Firmino Pitanga, que foi um coreógrafo com quem eu consegui um diálogo fácil. Uma coisa muito difícil, no trabalho cênico, você conseguir um diálogo fácil, né? E Pitanga era o tipo do coreógrafo que tinha o pique da pesquisa, a fascinação pelo tema, então foi muito bom. Né? E a gente acabou fazendo esse Anônimas Guerreiras Brasileiras. Isso aí foi com um grupo de mulheres, né, do MNU, né? Foi o grupo de mulheres. É um trabalho só em cima da questão da mulher negra. Só, parece basicamente. Né? E apesar do elenco não ter um pique profissional, não ter experiência, né? O pique de trabalho que a gente encampou lá foi um pique profissional. Né? Foi um período cerrado de trabalhos e se exigia muito do grupo, né? Quer dizer, nós crescemos na medida em que nós éramos 2 homens encaminhando um processo de trabalho com mulheres e começamos a conviver com algumas questões que até então a gente só vislumbrava de longe, né? Aí foi muito importante. Mas de lá para cá depois eu fiz o Oxinho e Aureté. Isso já em 85. Mas bem antes, tem a Revolta dos Búzios também. A Revolta dos Búzios é um problema grave, não é um problema grave, mas é uma pedrinha no sapato do Palmares, porque a gente começou essa pesquisa há muito tempo, já desde 78, né? E em 80 eu tinha um texto mais ou menos elaborado, mas a gente não conseguiu colocar no palco. Isso dado as dificuldades que o Palmares enfrentava. O Palmaresiano era um grupo que tinha uma estrutura profissional, mas não tinha dinheiro. Então era muito difícil sobreviver na cidade de Salvador naquela época, né? Então, o Revolta dos Búzios acabou se transformando num poema dramático e a gente não levou para o palco. A pesquisa ficou pronta, o texto praticamente pronto e não foi para o palco, né? Depois teve o Ajacá, Iniciação para a Liberdade. Quer dizer, sempre espetáculos com uma abordagem negra. O Ajacá já tem uma história muito, muito engraçada, porque eu fui convidado pelo pessoal na época do SECNEB, eu não conhecia bem o SECNEB, depois comecei a perguntar para as pessoas da cidade, e as pessoas também pouco conheciam o SECNEB, eu digo, mas como não conhece? E o SECNEB era ligado, tinha no SECNEB o mestre Didi, a Juanita, Juana Elbay, né? E eles me convidaram para dirigir um espetáculo deles, que era um texto exatamente dos dois, com o Orlando Senna, né? Foi uma loucura, muito tempo de espera, eu fiz um levantamento de elenco e o espetáculo deveria ter um pique profissional e a gente realmente pegou um elenco muito bom, mas a gente enfrentou dificuldades muito graves. Depois a gente fez uma outra montagem, né, já um pouco melhor, do Ajacá. O texto realmente é muito interessante, mas enfrentamos muita dificuldade com o autoritarismo de algumas pessoas envolvidas com a sociedade, né, que inviabilizou o trabalho, pelo menos como nós queríamos. Depois do trabalho realizado, a gente teve que estar se confrontando com o autoritarismo das pessoas e é claro que a gente não pode se curvar e é preciso que se respeite o artista, a liberdade de criação, e como isso não acontecia, as coisas tiveram que parar. Depois disso fiz também o Lucas da Feira, isso já com Pitanga, uma produção em Feira de Santana. A produção, inclusive, tinha 1000 contradições por causa da conjuntura de feira na época, política de feira na época, né? Mas o espetáculo em si era muito interessante, eram músicas do Carlos Pita. Na realidade, foi uma coisa muito, muito importante de ser feita, apesar de que a produção era muito, 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 muito atrapalhada, né? Quer dizer, esses trabalhos a nível de direção. Agora a gente está com um espetáculo, né? Que é o Malinqué, que não está pronto ainda. O Malinqué é um espetáculo de dança e teatro, né, onde está no palco a dançarina Isaura Oliveira e mais o Toninho, que é um músico muito bom. A gente já fez uma primeira temporada no IC Bahia e depois fizemos um espetáculo no TCA com graves problemas e a gente está pretendendo continuar. Godinho, sim, tem mais algum outro trabalho? Olha, deve ter algumas coisas, mas a gente vai na sequência lembrando, porque senão... Então vamos puxar um intervalo musical, né?
E nós estamos ouvindo eu estava ouvindo Rita Marley e vamos continuar agora ouvindo uma música com ela, porque logo depois a gente vai falar um pouco sobre o movimento Rasta. Né? Seu cabelo de Rasta, então acho que você deve falar um pouco sobre isso. Tá, então bora ouvir um pouco a Rita Marley.
gente ia esquecendo do Boca de Sifo, né? Essa passagem aí pelo Secup foi interessante, né? Porque na realidade era um trabalho que tinha um cunho muito pedagógico, você não era bem o diretor, você acabava sendo o diretor e o pedagogo, o coordenador, né? E lá a gente acabou fazendo 2 trabalhos bonitos que eu considero muito importantes, né? Que foi o Gueto e o Boca de Sifo, todos 2 abordando mais o mundo da criminalidade, né? Quer dizer, aquele mundo mais marginal que dificilmente a gente enxerga, e quando enxergamos é cheio de estigmas, de caricaturas pela televisão e pelos cinemas da vida. Então foram 2 espetáculos que eu gostei de ter dirigido. Agora, Godir, qual é o balanço que você faz do teatro baiano hoje? Bom, engraçado, a gente está inclusive nos dias aí de definição mesmo de um sindicato, né? O sindicato praticamente está instalado aí, tem muita coisa que está sendo cobrada aí pelos artistas, e espero que o pessoal bote essa coisa para frente e consiga bons frutos. Eu acho o seguinte, eu acho que o teatro baiano, não só hoje, mas de alguns anos para cá, tem carecido de boas produções, principalmente produções que reflitam a realidade baiana. Muitas vezes quando eu coloco isso, as pessoas pensam que eu estou esperando espetáculos folclóricos, entende? Ou que eu estou esperando espetáculos que abordem a questão da abolição, ou que festeje esse centenário besta todo. Não é isso, não. Eu penso que um teatro deve refletir a cultura do seu povo, deve refletir as pessoas que transitam pela rua, que transitam pela cidade. Isso não acontece com o teatro baiano. Nós temos grandes diretores aqui, né? Mas a coisa funciona ainda muito no esquema das panelas. Todo mundo sabe disso. E eu falo com tranquilidade, porque eu inclusive consigo circular por todos os lugares, entende? E até me privilegio de algumas coisas, né? Mas eu acho que tem muito essa coisa da panelinha, das coisinhas fechadas, do jogo de endereço, do jogo político, né? E quem não entra nesse jogo acaba sobrando. Isso é triste. Isso aconteceu, me parece, com um trabalho que você ia fazer este ano com os poetas negros. Eu tenho pelo menos 2 experiências desastrosas, assim, frente às entidades da cultura negra, das autoridades da cultura baiana, né? Primeiro foi o Moronguetá, né? Que foi um espetáculo que, depois de pesquisado, depois do texto pronto e depois do espetáculo já concebido, com roteiro e tudo, a Fundação Gregório de Matos não quis assumir o espetáculo, e até hoje ninguém assume direitinho, né, o porquê disso não ter acontecido. O outro foi, já nesse ano agora, foi o espetáculo que nós iríamos fazer, que se chamaria Fodudu, que abordaria os poetas negros. Engraçado porque nos 2 casos eu fui convidado para fazer o trabalho, né? O Fodudu eu fui convidado pelo DELIT, Departamento de Literatura da Fundação Cultural, para desenvolver um projeto de espetáculo em cima dos poetas negros. Eu acabei fazendo um projeto que eu considero interessante, que se voltava não só para o teatro, como também para uma pequena antologia, para encontro de poetas. E poetas, diga-se de passagem, não são somente aqueles que convivem com os livros, não é? Mas convivem também com a música. São os homens que estão mexendo com uma palavra e com uma poética muito especial nesses últimos anos na Bahia. Esse projeto, até hoje eu não entendi por quê, porque não me explicaram direitinho, foi afastado pelo atual diretor do Departamento de Literatura, né? Eu tenho sempre enfrentado essas coisas, né? Porque não dá para você ficar se curvando. Eu prefiro, na realidade, acabar me prejudicando em algumas coisas do que me curvando as pessoas. Eu prefiro dormir bem. Godir, vamos rapidinho desse final de entrevista. Como é que o carnaval aparece em sua vida, acadêmica ou não acadêmica? O carnaval aparece na minha vida desde o início, meu irmão, porque eu nasci no Tororó. E o Tororó é realmente um espaço do carnaval. É o reduto, bicho. Ali tudo acontece. Dos né? bambas de samba. Então, desde pequenininho, você convive com aquilo. É filho do Tororó, e depois é Secos e Molhados. Não, Secos e Molhados vem depois. Depois é Vai Quem Quer, depois é a parte do Tororó. Hoje você vê lá que tem, não sei, 4, 5 blocos que circulam no espaço, né? Mas desde da época, do final de 60, eu fui um dos fundadores do Apache do Tororó. É um negócio que pouca gente sabe. E fazia parte da diretoria e desenhava as fantasias do bloco, né? Eu desenhei as fantasias do bloco até 75, mesmo depois já não saía no bloco, mas desenhava as fantasias, né? Desenhava as fantasias, adereços, essas coisas todas. E claro que a fascinação pelo bloco, pelo carnaval, passou a ser muito grande. Bom, de lá para cá, aí você começa a transitar pela vida, né? A escrever e tudo mais, a pesquisar. Eu sei que no início de 80, dos anos 80, eu decidi que ia fazer uma pesquisa sobre a trajetória afro-carnavalesca na Bahia.
E aí comecei a ir fundo, depois entrei para fazer mestrado de Ciências Sociais e o projeto de tese era basicamente em cima disso. E de lá para cá tenho desenvolvido esse trabalho que está na reta final. Para você, qual a importância desses blocos afros, né, para o negro baiano? Olha, o que eu sempre digo é o seguinte, é que os blocos afro-carnavalescos não são meras brincadeiras, não são. São discursos sociais, são discursos políticos, né? Dentro dos blocos, a negrada consegue não somente desenvolver uma linguagem cultural muito especial, como também se aproximar de si mesmo. É a questão da identidade cultural, da identidade étnica, que se aprofunda, né, e que se forja. E por conta disso, diversos caminhos se abrem, como se abriram aí para personalidades que hoje todo o mundo baiano conhece, não é? Todo mundo conhece. Né? Bom, eu acredito que esses blocos, essas entidades carnavalescas, têm produzido um trabalho que tem mudado a plasticidade, a musicalidade, todo o teor cultural da cidade. É claro que a gente está se voltando mais para essa trajetória mais perto da gente, que começa no final de 60, depois toma corpo realmente em 75 com Ilê Aê, depois se desenvolve de lá para cá com Badawi, e vem muita coisa nova, até chegar ao Olodum e um monte de coisas que nós conhecemos hoje. Mas tudo isso começa realmente no final do século passado. Né? Começa com a Embaixada Africana, que segundo os dados que eu consegui colher até agora, sai o primeiro ano em 1895. Né? Depois, no próximo ano, já saem os Pândegos da África. E quando eles saíram na rua, foi uma loucura, porque até então a comunidade negra baiana não tinha como brincar o carnaval. Porque os blocos, as entidades que saíam nas ruas eram as entidades brancas. Né? Eram o Cruz Vermelha, Fantoche de Euterpe, que com uma proposta eram muito mais autocivilizatórios, né? Que viam inclusive os negros como pouca coisa. Né? A cultura africana era vista como alguma coisa distante da civilização que deveria ser apagada, extirpada completamente. Quando os negros engendram a Embaixada Africana e Pândegos da África, é uma verdadeira loucura. E acaba isso em 95, 96 do século passado, mas já no final do século, o carnaval baiano era basicamente, inclusive os antropólogos escrevem isso já desde o início do século, escreve como Nina Rodrigues, escreve isso aí para todo mundo saber, né? Que o carnaval do final do século passado era basicamente o carnaval negro. De lá para cá começa a se engendrar isso que a gente começa a chamar de afoxé, né? Bom, na realidade os Era afoxés... o carnaval branco até o final do século passado. Não, o carnaval branco na realidade começa em 1884, em 1895, 10 anos depois praticamente, sai a Embaixada Africana, depois os Pândegos da África, e eu estou falando que no final do século, né, do século passado, o carnaval baiano era basicamente negro. Porque até mesmo as grandes entidades brancas começam a se recolher, e as entidades negras aumentam, né, em número. E começam a surgir pequenas entidades. É engraçado porque a Embaixada e os Pândegos eram grandes entidades, não eram pequenas entidades. Eram, na realidade, produzidas, organizadas por negros bem-sucedidos, que levavam para a rua carros suntuosos, né? Agora, o mais interessante, o urdimento dramático e todos os elementos simbólicos que se compunham essas entidades eram basicamente negros. Claro que a base toda era nagô, né? Porque muitos deles saíam, participavam dos grandes terreiros, né? Depois começa uma proliferação muito grande de entidades negras, né? E é daí talvez que venham os próprios afoxés, né? Até a proibição, porque o início do século começa sobre, claro, os alardes da civilização e a perseguição contra a cultura africana é muito grande, né? A ponto de, me parece, 1904, 1905, 1906, por aí, e a proibição se definir mesmo em lei. Então, quem colocasse um grupo negro no carnaval com costumes africanos e com batuque, porque tem esse detalhe, costumes africanos e batuque, né, eram presos, porque era proibido. Então, essa coisa se inscreve no mundo da criminalidade. Hoje a gente vai ter que deixar esse papo ainda sobre carnaval para outra oportunidade e também sobre o movimento Rasta. Porque o nosso tempo realmente já tem mais de meia hora de papo. Fica para depois. Eu queria só que você, né, nesse final de entrevista, né, indicasse alguém, sugerisse o nome de alguma pessoa para ser também, aqui no programa, personalidade negra, aqui no Afro Bahia. Negócio difícil, mas não porque falta, porque tem muita gente. É uma responsabilidade muito grande. Eu não sei não, eu vou passar essa bola para você, Jonas. Né? Tá muita bom, responsabilidade. Falou, então muito obrigado e vamos ver se em outra oportunidade a gente volta ainda a conversar com você
mais, né, sobre o Carnaval da Bahia e também sobre a questão do movimento Rastafari, que hoje realmente só deu para ouvir as músicas. Tá, valeu, Jonas. Foi muito bom estar aqui, meu irmão, e a gente vai ter oportunidade sim. Tá Tá? legal. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui, pessoal. Na próxima semana tem mais Afro Bahia. Abração, axé e luta. Afro Bahia, texto, produção e pesquisa de Jonatas Conceição da Silva. Apresentação, Antônio Carlos. Participação, Lívia Silva. Técnico de gravação, José Silva.